fiz um desafio aos religiosos fanáticos para que eles provassem que Deus existe pelos milagres prometidos na Bíblia, que qualquer um pode fazer. É verdade, qualquer um pode fazer, porque todo mundo tem os mesmos poderes de Jesus Cristo. E eu provo para você. Vai lá em João capítulo 17, versículo 22 e leia, onde Jesus outorga a todos nós o direito de sermos como Ele, o dever até. Por aí você já pega a mentira, que foi o próprio Jesus que falou isso e ninguém consegue fazer o que ele disse que dava para fazer, então tem mentira na história. O problema é que Jesus falou isso no tempo dele, mas antes dele, outros grandes homens, só homens, hein, tinham poderes. Na Bíblia, você vê lá os patriarcas, os primeiros pais, Abraão, Moisés primeiramente, Noé também no passado, era um cara muito poderoso, foi o primeiro na verdade, e Elias, né, que ressuscitou até gente. Parece que a tônica da Bíblia é essa, que todo mundo, da Bíblia não, o que o Deus hebreu quer dizer é que todo mundo tem esses poderes, né? É meio implícito, e Jesus fala explicitamente, mas a ideia da Bíblia, quem escreveu a Bíblia, né, estou falando do Deus hebreu, que não existe, porque é um ser humano que escreveu, são os escribas, pessoas que queriam dominar outras pessoas pela religião. Então lá eles querem dizer que você pode fazer milagres, que você pode ressuscitar mortos, que você pode colocar perna e braço em amputados, você pode curar cânceres, e por aí vai. Tudo balela. A própria Bíblia diz que é possível. E não vemos isso na realidade. Lê lá João 17, 22. Na verdade, leia João 17 inteiro, que você vai ver que Jesus diz que o ser humano e a força que ele chama de Deus, Pai, o Pai dele, ou seja, não é Jesus Deus, e sim Jesus filho dessa força. Ele diz que nós, seres humanos, e o Pai dele, a força, e ele somos um. Somos uno. Está lá com todas as palavras. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês acabaram de ver, essa pessoa aí que se autodenomina Chute no Saco 100, ela fez um desafio aos religiosos fanáticos. Mas eu fico me perguntando, essa questão de religioso fanático, o que isso tem a ver? Porque o religioso, não existe essa questão de religioso fanático, existe a questão do religioso ignorante, mas que eu não vou entrar bem nessa questão. Estava vendo aqui um certo vídeo também, assim, eu quero falar de dicas de passagem, um certo vídeo de um indivíduo que dizia o seguinte, que alguns religiosos fazem força para colocarem os ateus contra a parede. Eu vos pergunto, que espécie de força que a gente pode querer colocar ou querer ter para colocar uns indivíduos desses na parede? Porque simplesmente são situações de criancice em que a pessoa não tem um certo nível de conhecimento e tenta falar sobre esse assunto sem ter, no mínimo, um conhecimento primário com relação ao assunto. Se formos começar lermos João 17, logo vemos aqui no capítulo 3 o seguinte, capítulo 17, versículo 3, melhor dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Por aí você já tira aqui, para que você, eu vou entrar mais adiante no real mérito da questão, mas por aí você já observa que para que você tenha esses determinados poderes, primeiro é a necessidade de que você o aceite como sendo o Senhor verdadeiro Deus. Então, como é possível para uma pessoa que sequer acredita em sua existência que possa realizar tais milagres como Jesus fala? Mais uma vez ele fala aqui, capítulo 17, versículo 20:
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que eu os tenho amado, e eles como me tens amado a mim. Bem, fazendo uma análise aí da questão, o que Jesus faz nada mais é recomendar aquelas pessoas que creem nele, recomendar e falar que o tempo todo ele estará do lado dessas pessoas e que nada de mal as acontecerá. Mas quem são então? Não só os discípulos daquele tempo, como essa pessoa fala, mas também como todo aquele que o seguir e, sendo em forma de missão, é claro, realizar toda a obra por Jesus Cristo iniciada. Esse é o principal fundamento da, entre aspas, ideologia cristã, que seria propagar o real amor que existe de Deus, nosso Criador, por todos nós. Claro, com relação aos poderes, se a pessoa de fato for um missionário, uma pessoa intimamente ligada com Deus, uma pessoa fiel, um verdadeiro cristão, resumidamente falando, com certeza essa pessoa terá sim. Você pode observar claramente pessoas que seguiram a Jesus, porque esse indivíduo ele é uma espécie de indivíduo ignorante e com a ignorância dele ele tenta arrastar todas aquelas pessoas que o escutam. Mas se você prestar atenção, se você observar bem, há vários santos em que foram pessoas inteiramente que tinham comunhão com Deus e elas tinham sim determinados poderes. Observe, você pode ver aí Santo Antônio. Ele foi um santo milagreiro. Eu não vou falar aqui de toda a história, mas você tem toda a oportunidade do mundo de observar a história dele aí. É só você pesquisar. E ele falou também uma questão de que é necessário que sejamos também imortais. Se observar, meu amigo, preste bem atenção. Jesus Cristo, ele fala que ele não é desse mundo. Vamos observar aqui. É exatamente o mesmo capítulo que você citou, João 17, só que sendo o versículo 16. Observe. Não sou do mundo, isso Jesus falando, como eu do mundo não sou. Então, se você observar, nobre, a questão da imortalidade, Jesus Cristo, ele não. Eu acho que ao longo de toda a história cristã, principalmente falada na Bíblia, você não observou que Jesus Cristo ele nunca levou em consideração a matéria. Mas como assim? Ele não foi matéria? Foi, claro. Mas ele levou para um lado da riqueza, por exemplo. O que ele queria de fato, o que ele quer de fato é você que o aceite, que entenda o propósito de Deus na sua vida. Nada mais do que isso. É claro que inclui todas as outras questões, como por exemplo você fazer o bem, a caridade, mas tudo isso ligado diretamente a Deus, tudo isso ligado diretamente à sua vontade e acima de tudo a obediência ao santo nome divino. Portanto, essa questão de imortalidade, ela também vale falar o seguinte, que aqui no próprio capítulo 17, versículo 16, ele diz o seguinte, aliás, versículo 15, ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então toda essa pessoa que segue a Jesus e que está falando da palavra dele está sujeita às maldades do mundo.
E o que Jesus quer dizer com isso? Que é necessário que haja um certo determinado livramento do mal. Em que sentido? Em que sentido que a pessoa não se perca, em que a pessoa não perda a sua fé. Não que a pessoa não fique vulnerável às maldades do mundo. É claro que ela vai ficar. Principalmente ela se denominando um cristão autêntico. Um cristão que faz a vontade de Deus. É nesse sentido em que Jesus Cristo está falando. E que a imortalidade, ela não é pregada por Jesus Cristo nesse corpo corruptível. Ela é pregada sim no espírito, um pós-vida. Agora, há muitas questões cristãs em que dificilmente, meu nobre, você vai entender porque simplesmente você ignora. É como se você falasse inglês e uma pessoa falasse espanhol, por exemplo, ou outra língua qualquer, japonês. Você não vai entender quem fala inglês pela questão de que você nunca estudou inglês, por exemplo. E nem o inglês entende português porque nunca estudou português e sequer, ou japonês e sequer tem interesse nisso. Então essa pessoa não tem sequer um princípio moral para poder falar sobre uma língua diferente a qual ela sequer tem um mínimo de conhecimento. Com relação a falsas religiões, realmente existem várias religiões que são falsas. E, inclusive, essa questão do elitismo, como você fala, que as pessoas se transformam em pessoas da elite. Acontece, mas você tem que observar o seguinte: você não pode generalizar e dizer que todos os religiosos são assim, né? Até porque se há algum religioso, eu também sou a favor do seguinte: se há algum religioso que pensa dessa forma, ele não está agindo corretamente, não está agindo com honestidade, porque a real temática de Jesus, como eu já falei, é todos os bons costumes, certo? Todo o bom ensinamento, toda boa obra, e que o que passa disso vem a ser um erro, e um erro que é pessoal, um erro que ele é ser humano, somente Deus para julgar. Nós não podemos julgar essas pessoas, é apenas analisar e dizer onde elas estão erradas e onde elas podem melhorar. Meu amigo, e com relação a Deus ser Deus de todos os povos, e você citar a palavra de Deus como refutação em supostos erros da Bíblia, observe o seguinte: em Atos 10, 12, você pode ler inclusive todo o livro de Atos, mas em Atos 10, 12 diz o seguinte: no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. Eu sugiro que você leia aí e você vai entender um pouco da questão de que quando a Bíblia se refere a gentios e demais raças ou países, ela refere-se também, ela quer dizer o seguinte, que na antiguidade havia sim um povo escolhido por Deus, mas de certa forma esse povo que é escolhido por Deus sempre foi aquele povo exatamente que o aceitou como Deus, e não deixaria de ser diferente da mesma forma agora, porque todos nós perante Deus somos criaturas de Deus. Portanto, aí há exatamente a explicação com relação a essa questão da diversificação da população mundial. Leia. Bem, eu não posso falar mais do que isso porque minha conta agora só está aceitando até 15 minutos. Um abraço e até mais.